Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso intensivo de intercessão da Aliança de Pequenos. Hoje vamos aprender sobre perseverança na oração com a missionária Rebeca Lemes. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que nós estaremos respondendo. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e agora vamos para a aula. Perseverança, no grego, é upomone, se chama, é bem difícil de falar, é upomone. E na tradução dessa palavra, é estabilidade, constância, tolerância, né? Então, a perseverança ela é a qualidade de alguém que não desiste, de alguém que persevera, de alguém que está constante e permanece firme, né? Então, firmeza, constância são sinônimos de perseverança, tá? E nós hoje vamos trabalhar um texto em Tiago, não sei se você está com a sua Bíblia aí, então se você está no computador, no seu celular, já abre aí a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, e nós vamos trabalhar uma exposição dos versos 2, 3, 4, 5 e 6, que vão nos auxiliar muito neste tema que é perseverando na oração. Vamos lá, vou ler agora. Vou ler desde o verso 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Senhor generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Esse texto aqui, ele assim, eu estava pensando, quando eu estava pensando que texto que eu ia usar como base para esse tema, e só me veio esse texto de Tiago, porque eu acredito que ele se encaixa perfeitamente com o tema que a gente vai trabalhar essa noite, tá? Como eu disse, eu vou fazer uma exposição de cada verso, porque cada versículo desse texto traz uma mensagem para a gente a respeito desse tema, tá bom? No início você não vai conseguir perceber tanto a questão da perseverança e oração, mas como eu disse, a gente vai construir um diálogo nesse momento e no final de tudo vai fazer sentido, eu prometo. Tá, vamos repetir o verso 2 que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Beleza. O que Tiago está falando nesse verso? Uma palavra que possa destacar esse verso. Provação, dificuldade, tá? Nesse momento, nesse verso, ele está falando sobre a provação. E o que ele está dizendo? Ele está falando, irmãos, se alegrem. Se alegrem quando vocês passarem por qualquer tipo de provação. E por que será que Tiago estava falando isso, né? Provação, normalmente as pessoas ficam inquietas, ficam ansiosas, né? Muitos acabam ficam depressivos com as dificuldades que aparecem, com as provações, mas Tiago diz, se alegrem com a provação. Por que será que ele diz isso? Ele diz aqui, por que se alegrar? Porque, na verdade, a provação, ela não pode ser vista por nós como
um empecilho, algo ruim na minha vida. Na verdade, eu preciso ver a aprovação como uma aprendizagem. Uma aprendizagem. A aprovação, ela não é vazia em si. Ela tem um sentido para ocorrer, e Tiago, ele mostra isso. Por isso ele diz, se alegrem com a aprovação. Por quê? Porque com a aprovação há aprendizagem. Você não é o mesmo depois de uma dificuldade que você passa, né? Quantas histórias de superações a gente vê de uma pessoa que passou dificuldade na sua infância, né? Passou fome, e aí ela superou essa história, ela acabou se tornando rica ou rico, mas mesmo diante da riqueza, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde que não se esquece do passado dela. E é humilde por conta disso, por conta daquilo que ela viveu, por conta da dificuldade que ela viveu. Entende? Então a gente percebe que a pessoa não é mais a mesma depois de uma dificuldade, né? E quando a gente tem esse olhar, na verdade, quando a gente tem esse olhar de que a aprovação é uma aprendizagem, nós entendemos que nós estamos nesse processo de ensino diário, né? E que a aprovação não é algo que vem para acabar comigo, mas para me ensinar algo a partir daquilo. E Tiago, ele deixa isso muito claro aqui nesse texto que a gente está lendo. Então, se alegrem. Esse primeiro verso, eu quero que vocês marquem isso. Ele está falando sobre provação, sobre dificuldades, tá? Depois, no verso 3, o que ele diz? Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A aprovação, ela libera um caminho para a perseverança. É necessário ter aprovação para que eu possa perseverar. Já pensou se não houvesse as dificuldades? Já pensou se não houvesse as provações? Como que Deus ia forjar em mim a perseverança? Como seria forjado em nós? Seríamos filhos mimados e tolos, não é mesmo? Então, a aprovação, ela vem para isso. Ela vem para forjar a nossa perseverança. Nós não podemos falar sobre perseverança sem falar de provação. Porque, primeiro, eu sou provado para que eu seja lapidado e, assim, possa perseverar constantemente em tudo aquilo que Deus colocar na minha vida, nos propósitos de Deus, na minha vida e tudo mais. Então, a dificuldade, ela produz perseverança. Ela nos leva à perfeição. Mateus, no capítulo 5, verso 48, diz isso sobre a questão da perfeição, né? De que todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar, como nosso Pai é perfeito. Então, a perseverança, ela vem com esse sentido de nos aperfeiçoar para um fim, que esse fim se dá na eternidade. Então, primeiro, no verso 2, Tiago fala sobre provação. No verso 3, ele fala sobre perseverança. E nisso nós entendemos que a perseverança não tem como perseverar sem passar por uma provação. A provação, ela vem para nos ajudar a perseverar, né? A provação, ela vem para nos auxiliar, para nos lapidar. E diante disso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Muitas vezes a provação, ao invés de ter um objetivo na minha vida de me levar à perseverança, na verdade, muitas vezes acaba o quê? Nos estacionando, né? Muita gente deixa de buscar a Deus, deixa de orar, porque a aprovação é maior, né? Pensa que Deus abandonou a pessoa, que Deus não está ouvindo a pessoa. Então,
muitas pessoas acabam deixando de buscar a Deus, de perseverar, de ser constante em Deus espiritualmente, por conta das provações. Quando, na verdade, nós deveríamos nos alegrar, como Tiago diz, com as provações, para que assim sejamos aperfeiçoados, para que assim a nossa perseverança possa ser lapidada, nós possamos perseverar cada vez mais, aprendendo com as provações. A provação é uma escola, mas nós, como cristãos, precisamos ter esse olhar. Quantos de nós não conseguimos enxergar a provação como uma aprendizagem, né? Mas como algo ruim que está acontecendo na minha vida? E a minha pergunta para você nesse momento é: a sua aprovação tem limitado a sua oração? Porque de muitos cristãos tem, né? Muitos cristãos se limitam, param de orar por conta da aprovação. Não se alegram, mas se entristecem, murmuram, como o povo de Israel murmurava o tempo todo, acabam o quê? Querendo tudo de mão beijada de Deus, quando na verdade não entendem que a aprovação vem para nos lapidar. Ela vem para nos aperfeiçoar, para que sejamos perseverantes. E isso é muito importante. Nós não sermos engolidos por incertezas, mas nós sabermos em quem nós temos crido e sabermos que a aprovação vem para nos aperfeiçoar. Depois, no verso 4, Tiago diz assim: e é necessário que ela cresça. Quem cresça? Perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que a perseverança é o que gera o quê? Maturidade. Então, se eu pudesse destacar uma palavra-chave aqui nesse verso, seria maturidade. No verso 2, a palavra-chave que eu coloquei foi provação. No verso 3 foi perseverança. E no verso 4, maturidade. Tá? Então, a perseverança é a perseverança que gera essa maturidade espiritual em nós. Então, sem a perseverança, a maturidade ela não é desenvolvida, tá bom? Não tem como você se desenvolver, ter maturidade se você não aprende a perseverar em oração ou em oração, né? Então, assim, o que a gente aprende nesses 3 versos, primeiramente? De que a aprovação, ela vem para que eu venha perseverar. Sem aprovação, eu não consigo entender o que é perseverar e eu acabo me tornando um filho tolo e mimado, né? Então, eu preciso da aprovação, porque é a aprovação que vai me lapidar, a aprovação que vai me aperfeiçoar. E assim, constantemente, eu vou ser constante, eu vou ser firme, eu vou ser perseverante. Então, lembra, o que eu disse sobre os sinônimos de perseverança nesse texto vai falar sobre constância, vai falar sobre firmeza. Então, a aprovação, ela vem para isso, ela vem para me deixar firme em Deus, ela vem para me deixar constante em Deus a todo momento. E isso é muito importante a gente aprender, ter essa visão, esse panorama sobre o que é provação, o que é perseverança. Então, e aí, a partir disso, entendendo que a aprovação gera perseverança, e a perseverança gera o quê? Maturidade. A maturidade espiritual. E nós precisamos entender também que a nossa vida como cristãos sempre vai ser uma vida em perseverança, que a gente vai ter que perseverar, vai ter que ser constante em tudo aquilo que a gente faz, né? Até o dia que o Messias voltar para nos buscar, nós precisamos perseverar a todo momento, entendendo que nós nunca vamos alcançar o nível máximo da perseverança. Caramba, já
alcancei o nível de perseverança máximo, ok, estou no nível 10. Não, a perseverança, ela não tem um fim aqui na Terra, né? Mas a perseverança, eu entendo ela como um processo para um fim eterno. Então, nós precisamos entender que sempre nós teremos que lutar para sermos constantes e firmes em Deus. No verso 5, Tiago diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Qual seria a palavra-chave desse verso aqui? Tiago, ele está falando sobre oração nesse verso. Ele está falando só sobre oração. Ele está focando na oração. Então, assim, se você quer sabedoria, peça a nosso Deus generoso. Peça a Ele. Ele está dizendo, ore a Deus, entendeu? Ore porque Ele é generoso. E você receberá. Ele não vai te repreender por isso. Só peça a Ele. E aqui ele está focando na oração, né? O quanto é importante nós buscarmos a Deus e pedir a Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós precisamos, mesmo que não seja palpável ou visível para nós. O que Tiago está dizendo, peça a Deus. Ele não vai te repreender, porque você está pedindo, muitas vezes, uma coisa impossível aos olhos humanos. Você tem que entender que Deus é o Deus do impossível e que Ele quer nos ouvir, Ele quer saber os nossos desejos, os nossos sonhos, e é o desejo do coração dEle. E a palavra diz que se o nosso desejo estiver compatível com o desejo de Deus para nós, então assim será. Deus vai realizar, não no nosso tempo, né? Mas no tempo dele, no tempo que ele quiser, no tempo que ele acha que é o período que nós estamos maduros para receber aquilo que nós pedimos, ou aquilo que esperamos, né? Então, precisamos entender que a oração de um justo, ela é atendida. Por isso, independente se Deus não te respondeu hoje, não te respondeu amanhã, persevere em sua oração. Seja constante na sua oração. E assim Deus vai, uma hora, atender você nesse seu pedido. Abraão, ele esperou o quê? Mais de 20 anos para ele receber a promessa dele, Isaac. E durante esse percurso, até a chegada da promessa, ele passou por altos e baixos, né? Quem diz que ele foi perfeito, que ele não errou, que ele não cometeu erro e sempre seguiu o comando ali de Deus, nunca errou o caminho, a rota, está enganado, né? Porque tem até um momento que ele foge para o Egito, está tendo fome lá, na terra onde Deus levou ele tem que fugir para o Egito, e Deus não queria que ele fosse para o Egito, aí depois ali ele percebe isso, levanta o sacrifício, volta para o lugar onde Deus queria ele. Mas entender que mesmo diante das dificuldades, nós precisamos entender que estamos num processo e nós não somos perfeitos, mas nós precisamos perseverar. Perseverar em oração. E acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós pensamos. E eu sou um exemplo vivo disso, sobre a questão de perseverar em oração. Por isso que eu até sugeri esse tema, porque é um tema que fala muito comigo. Na minha infância, na minha adolescência, na verdade, eu me lembro de tantas coisas que eu pedi para Deus, tantas coisas, e eu era pobrezinha, não tinha muitas condições, né? Então, eu pedi as coisas para Deus e eu sabia que para mim, naquele momento, estava distante de eu ter, de eu obter aquelas coisas que eu pedia, né? Eu queria passar numa escola
pública, eu queria morar em tal lugar, eu queria isso e aquilo, e eu só pedia para Deus, eu só pedia para Ele. Eu lembro constantemente dos meus momentos de orações, onde eu pedia: Deus, eu quero morar num apartamento lá no centro da cidade, eu quero estudar na UFGD, eu quero fazer teologia e eu quero fazer psicologia, Deus. Eu quero tudo isso. E na minha perspectiva e no meu olhar assim, humano, era tão distante de mim, não era palpável para mim. Mas no fundo do meu coração eu só sentia que eu precisava pedir para Deus, porque eu tinha um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim, que conhece os meus sonhos, os meus desejos. Então, assim, por mais distante que parecia para mim, eu sabia que eu precisava pedir para o meu pai. E eu sentia paz em fazer isso. E eu pedia, eu tinha o quê? Tinha 14, 15 anos. E os anos se passaram, nada acontecia na minha vida, mas eu estava ali perseverando na minha oração. Eu estava acreditando que mesmo diante daquela provação que eu estava passando naquele momento, naquelas dificuldades, eu precisava perseverar. Eu precisava ser constante e cheia de Deus e orar a Ele. Orar, porque dessa maneira eu sei que as coisas iam mudar na minha vida. Porque uma coisa que eu tinha sempre no meu coração, eu sempre digo, é que Deus ouve a oração de um justo. Deus ouve a oração de um justo, sabe? Por mais que demore para chegar uma resposta, Ele ouve e Ele atende no momento dele. Nós só não podemos nos colocar no lugar de Deus para querer as coisas no momento que a gente quer, mas a gente precisa entender que nós somos filhos e que precisamos deixar a vontade de Deus acontecer em nossas vidas. Enfim, e eu sempre permaneci em oração. Quando eu completei lá meus 18 anos, eu me vi fazendo minha primeira faculdade, uma pessoa que não tinha condições de não fazer muita coisa, né? Me vi fazendo teologia, eu mesma conseguindo pagar a minha faculdade, Deus provendo através das minhas mãos o recurso para eu conseguir fazer o curso que eu tanto queria. Depois de um tempo, eu me vi morando exatamente no apartamento que eu tinha orado a Deus, que eu tinha idealizado a Deus há uns 6 anos atrás. Não foi tão rápido assim, né? E eu me deparei nessa realidade, num apartamento, num lugar que eu queria, e depois disso entrando numa universidade pública, cursando psicologia, e aí teve um tempo assim que eu olhei para minha vida e falei: Deus, tudo o que eu pedi e tudo que era tão difícil naquele momento de eu acreditar que podia acontecer, está se realizando agora, está se concretizando. E o meu coração sempre se encheu de alegria se enche de alegria quando eu relembro desses momentos, sabe? Porque eu sei a provação que eu passei naquele período da minha vida, naquela fase da minha vida, mas eu sei o quão importante foi perseverar em oração, o quão importante foi não desistir, acreditar que Deus é fiel e que Deus cuidava de mim, perseverar em oração. Nós não podemos deixar com que uma provação, uma dificuldade limite a nossa oração, mas a provação precisa ser uma aprendizagem. Quanta coisa hoje eu tenho aprendido com aquilo que eu vivi lá no passado. Quanta coisa eu carrego hoje como um aprendizado mesmo na minha vida, em tudo que eu faço, em questão de sabedoria e de humildade, de zelo com as coisas, de saber dar mais do que receber, né? Então tudo isso é possível porque um dia lá atrás, eu passei por uma provação que forjou em mim esse caráter, que me fez e eu perseverei em Deus. Entende? Eu quero que vocês compreendam o quão importante a aprovação é para lapidar o nosso eu, o nosso caráter. E quão é importante nós vivermos realmente perseverantes em Deus.
Uma dificuldade que nós temos em perseverar em oração é quando nós começamos a ouvir um juiz interior nosso, chamado superego. Provavelmente muitos de vocês não conhecem, né? Mas dentro da psicologia nós temos o id, o ego e o superego. Então, o superego são as vozes de fora que dizem o que nós temos que fazer, não é? A sociedade impõe aquilo que nós temos que fazer. Então, são esses juízes que entram em nós e começam dentro de nós a corroer a nossa alma e querer nos limitar e nos querer fazer esquecer das coisas que Deus tem para nós nos enquadrarmos na sociedade de hoje. Não, mas se eu ser um missionário de tempo integral, o que as outras pessoas vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? Né? Não, mas se eu deixar o meu emprego porque Deus está pedindo, eu vou falar para as pessoas que Deus está pedindo para mim deixar o meu emprego, as pessoas não vão entender isso. Então, esses juízes interiores começam, sabe, a aguçar dentro da gente, querendo dizer o que nós temos que fazer, quando na verdade nós devemos viver para a honra e glória do Senhor, sabendo que o tempo nessa terra é curto e a vida eterna, ela precisa ser conquistada. Então, existem esses juízes interiores que vivem dizendo o que nós temos que fazer. Mas entenda que você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. E diante disso, persevere. Persevere, porque no momento que você parar de perseverar, esses juízes vão fazer parte da sua vida e vão governar a sua vida. Então, você vai viver com base no que a sociedade diz, com base no que o mundo diz que você precisa viver. E nós precisamos o quê? Morrer para o mundo e viver para Cristo. Persevere em oração, seja constante em Deus, porque assim realmente a vida aqui na terra vai valer a pena, né? E depois Tiago, ele vem no verso 6, falando assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Tiago, aqui, me traz uma palavra-chave, assim, para esse momento, que seria a fé. Não adianta a gente orar, no tópico anterior que eu falei sobre oração, no verso anterior, não adianta a gente orar se a gente não tem fé. A nossa oração é vazia. Você precisa orar crendo naquilo que Deus pode fazer por você e através de você. Muita gente acaba não tendo suas respostas, não estou generalizando, né? Mas muitos cristãos oram, mas não têm fé naquilo que pedem. São incrédulos orando. E ainda cobram de Deus uma resposta, mas nem eles estão acreditando naquilo que Deus pode fazer. De nada vale a nossa oração se ela não tem fé. E é isso que Paulo está dizendo. Perdão, estou confundindo Paulo e Pedro. É isso que Tiago está dizendo para a gente. Quando a gente pedir, realmente peça com fé, sem vacilar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Eu gosto muito desse verso, quando ele fala que aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. O momento está lá na areia da praia, no momento onde crê, onde acredita, só que no momento pouco depois, ele é o quê? Empurrado, é sugado pelo oceano e volta para o oceano da incerteza. Vive nesse momento, sabe? Indo, vindo, como a onda. Vai para a praia, depois volta para o oceano. Vai para a praia, depois volta para o oceano. Então, nós precisamos saber o que nós queremos, né? Mas viver nessa incerteza. Hoje eu creio. Amanhã eu já não estou muito legal, não estou acreditando que Deus é o Deus do impossível.
Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos perseverar constantemente. Um exemplo que eu tenho de provação e de perseverança é a Ana. Quem lembra? A mãe Ana, que perseverou em oração, porque ela não podia ter um filho, né? E a concubina dela, que também que ficou grávida do seu marido, Eucana, vivia o quê? No pé dela, porque ela tinha filhos e Ana não. Então Ana se sentiu o quê? Entristecida. Por quê? Ela não podia ter filhos e ela queria ter filhos. Ela poderia muito bem paralisar ali e ficar murmurando a vida inteira, porque ela não podia ter filho. Mas não, diante da provação que ela estava passando, diante dessa dificuldade, ela o quê? Perseverou. O que ela fazia? Ela se derramava aos pés de Deus. Ela ia no templo, ela ia orar, porque ela sabia que Deus era o Deus do impossível. E ali ela chorava aos seus pés. Ela se quebrantava. E o que acontece depois de um tempo? Depois de um tempo, não é no outro dia que aconteceu. Depois de um tempo, ela fica grávida de Samuel, porque as orações de um justo são ouvidas. E Deus ouviu as orações de Ana naquele momento. E é isso que eu quero que vocês pensem, é isso que eu quero que vocês avaliem, sabe? De que a aprovação não é algo ruim, a aprovação, ela é importante para nós. Só que para além de entender que ela é importante, nós precisamos entender qual o sentido da aprovação. Porque muita gente, né, eu sempre ouvi muita pregação falando de que a aprovação é importante, a gente passar por isso, mas por quê? Por que a aprovação é importante? E Tiago, ele traz isso para nós, a importância da aprovação, a importância dela, porque a aprovação, por trás da aprovação existe uma aprendizagem. E essa aprendizagem serve para nos lapidar, para nos fazer perfeitos e também para perseverar. O objetivo da aprovação é perseverar, nos auxiliar a perseverar constantemente em oração, na vontade de Deus, em constância com Deus. Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade, entender que a oração, ela é muito importante. Para que possamos perseverar, é muito importante eu ter uma vida com Deus, constante, todos os dias, diárias, para que assim eu possa aprender mais sobre a perseverar, a ser constante e não ser uma pessoa como a onda, que vai para a praia, para a areia e depois volta para o oceano. Vai para a praia, vai para a areia, volta para o oceano. Então, nós temos que entender, ou eu me firmo na rocha, né? Ou eu sou engolido pelo oceano de incertezas. Eu preciso decidir isso. E nós temos capacidade para isso, para fazer isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui. Sim, a aprovação, ela gera, sim, a experiência, né? Ela nos aperfeiçoa, para que assim um dia possamos ser perfeitos como o Pai é perfeito. E a aprovação, a perseverança, ela não é um estado exato, né? Mas ela faz parte de um processo com um fim eterno. Foi aquilo que eu disse anteriormente. A perseverança, ela hoje aqui na Terra não tem um lugar exato para a gente chegar que vai ser o perfeito, que vai ser o ideal da perseverança, que eu vou atingir a nota 10 de perseverança. Não. Perseverança, ela é um processo, né, que tem um fim na eternidade. Porque só na eternidade que nós vamos ser o quê? Perfeitos. Assim como o Pai é perfeito, nós também seremos. Alguém tem alguma pergunta?
Não? Então, para a gente... Só um comentário. Ontem... É o Gabriel. Ah, tá. Ontem mesmo a gente estava gravando, né, alguns vídeos aqui e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre perseverança. Uma coisa que eu tenho falado muito com o pessoal é que a falta, né, no caso a inconstância, né, essa inconstância ela é uma falta de propósito, né, uma falta de fé. Quando você tem fé em algo, quando você realmente confia que Deus vai fazer algo, então você não fica inconstante, né, indo para lá e para cá, você persevera naquilo que Deus entregou para você. E a palavra diz, aquele que crê com reservas, ou seja, aquele que crê, mas com algumas dúvidas, ou seja, ele não crê realmente, né, no que ele está orando, no que ele está buscando, é como as ondas do mar. Então, eu vejo que a falta, na verdade, essa inconstância que muitos jovens, principalmente, tem muitas pessoas têm na vida de oração, na vida com Deus, ela acaba sendo por falta de um propósito, falta de crer na promessa de Deus, né? Então, sempre quando a gente for orar, a gente precisa crer que Deus ele é fiel para ouvir, crer que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir também, né? Então, só um comentário mesmo. Tava sem áudio. Um problema também é porque muitas pessoas acabam sendo inconstantes, né? Porque não conhecem a Deus e não sabem a sua identidade nele, como foram dito aqui. E só essa necessidade de ter um ser superior que possa suprir os seus desejos, a sua necessidade de cuidado, a pessoa acaba criando um Deus que acha que é Deus, né? Para poder se sentir confortável e sentir que tem um ser superior cuidando dele. Né? Até mesmo esses dias eu estava conversando com uma professora minha e ela mesma disse, eu criei um Deus para mim porque eu não conseguia viver sozinha. As pessoas fazem isso com Deus o tempo todo, com o nosso Deus, entendeu? E reinventam um Deus achando que é o nosso Deus porque precisam de um Deus para ter sentido na vida delas. E acabam não sendo constantes mesmo. Acabam vivendo nas incertezas no mesmo lugar, estacionadas no mesmo lugar, não avançam porque não conhecem o Deus de verdade, porque não buscam o Deus de verdade, buscam mais a Deus por um interesse próprio do que por quem Ele é, buscam mais a Deus para satisfazer o vazio da alma, né, do que para conhecer realmente quem Ele é. Então, assim, as pessoas estão hoje dotadas por um egoísmo, onde elas criam seus próprios deuses, onde esses deuses podem ser manipulados por eles mesmos, e assim eles podem pecar do jeito que eles querem, né? E mesmo assim ter um ser superior cuidando deles. É um grande problema hoje no nosso círculo que acontece também até dentro da igreja. Muitas pessoas acham que creem em Deus, mas na verdade creem em um outro Deus, que usaram o nosso Deus como modelo. E alguém falou aqui, a Priscila, a cultura do self, tudo é ao meu redor. Sim, hoje tudo está psicologizado, a pessoa é o centro de tudo. Você vê, hoje, na psicologia mesmo que eu faço, ali o ser humano é o centro de tudo, né? Então tem muita coisa que eu ouço, que eu não acredito e descarto. Porque a intenção do nosso mundo atual é essa, psicologizar o homem no centro de tudo, quando na verdade Deus deve estar no centro de tudo, né? E não o homem. Então essa necessidade de colocar o homem no centro de tudo fez o próprio homem criar deuses para poder satisfazer o seu ego, satisfazer os seus desejos e as suas faltas, né? E a minha pergunta hoje que fica para você é como você tem orado? Você tem orado realmente com fé? Ou a sua oração é aquela oração, eu preciso cumprir a minha meta de hoje. Eu preciso orar 5 minutos, eu preciso orar 15 minutos. Acabou os seus 15 minutos, ufa, acabou, já minha cota de hoje já deu, né?
Então, assim, a gente fica limitando o nosso tempo com Deus. Às vezes é um tempo que a gente passa com Deus que a gente não teve nada de bom, a gente não recebeu nada, mas o nosso dia foi pago, né, em oração, e nós achamos que entregamos o nosso melhor, quando na verdade a gente entregou o nosso pior para Deus. Então, a minha pergunta é, como você tem se encontrado com Deus? Você realmente tem tido fé naquilo que Ele pode fazer, ou as suas orações têm sido vazias? Você ora, mas você não crê naquilo que pode acontecer na sua vida, naquilo que Deus pode fazer em sua vida. E que possamos refletir realmente isso, sabe? Que nossas orações não sejam vazias, mas nós possamos entrar no nosso quarto, no nosso ambiente de oração, acreditando que Deus é fiel e capaz de fazer infinitamente mais. Que a sua especialidade é o impossível. Para mim pode não ser visível e nem palpável, mas eu tenho um Deus do impossível, que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu vou orar aqui por vocês. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Deus, muito obrigada por esse momento onde podemos aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, aprender mais sobre a oração, Deus. E nesse momento eu venho pedir para que o Senhor venha, Deus, mudar a mentalidade de cada um aqui em relação às provações, Pai. Que a partir de hoje as provações não venham mais dar medo em ninguém, não venham mais dar aflição ao coração das pessoas aqui nesse momento, Deus, mas que a aprovação venha a ser um processo de aprendizagem, Deus, e que venhamos nos alegrar, como o Tiago mesmo diz, nós queremos nos alegrar com as provações, porque sabemos que através dela, Deus, o Senhor vai gerar perseverança em nós, o Senhor vai gerar constância em nós, ó Deus, e nós queremos isso, porque a partir dessa perseverança nós teremos maturidade, e nós queremos a maturidade que o Senhor pode dar a nós almejamos isso, ser maduros espiritualmente para poder saber lidar com as coisas que nos aparecem, Deus. Nós queremos, ó Deus, tudo que vem de Ti, tudo que vem do Senhor, queremos tempo de qualidade contigo, não queremos que as nossas orações sejam vazias, mas queremos que realmente elas tenham um propósito, que é alcançar o Teu coração, Deus. Nós queremos crer que o Senhor é o Deus do impossível e pode fazer infinitamente mais, Senhor. Nós queremos ter fé de que o Senhor está conosco, de que o Senhor concede a vontade dos nossos corações quando estão de acordo com a Tua vontade, Pai. E que nesse momento eu oro para que o Teu nome seja exaltado, assim na terra como no céu, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para todos sempre. Amém, Senhor.